João capítulo 20, nós iremos ler. Vamos começar do versículo 38 do capítulo 19 e encerraremos no versículo 10 do capítulo 20. Amém? Mas fique tranquilo, porque eu vou extrair muitas coisas. Hoje nós vamos fazer uma ministração tópica. Geralmente eu costumo fazer as ministrações trabalhando muito com texto, né? Expositivo. Hoje nós vamos trabalhar com uma ministração tópica, que é o culto de ceia, e eu quero, em nome de Jesus, que quando for 8h30 nós já tenhamos terminado a nossa reunião. Amém? Diz a palavra que não é por falar demais, e que o Espírito ele é sujeito ao profeta. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente veio ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém? Só até aqui, queridos. Se estamos aqui hoje participando da mesa da ceia do Senhor, é porque alguém intercedeu por nós, é porque alguém foi corajoso, alguém tomou a frente daquilo que teria que ter sido feito, e foi feito. Diz que depois que o Senhor Jesus ele vai para o Pai, ele é elevado aos céus, começa o trabalho da igreja. Só que esses 3 dias fatídicos foram dias duros, negros, rubros. Começou na sexta-feira um penoso trabalho de como o Filho de Deus sairia daquela cruz, porque ele já estava todo machucado. Esse sofrimento começou entre a quinta para a sexta-feira de madrugada. Ele tomou muitos bufetes, muitas cusparadas no rosto,
tomou muito chute no abdômen, aquela coroa de espinho na cabeça dele perfurou o seu crânio, escorreu muito sangue ainda quando ele estava no pátio do sumo sacerdote. E para se cumprir as escrituras que ele mesmo falou aos seus discípulos, que primeiro ele ia ser pego pelos sacerdotes e escribas, e depois ele ia ser machucado pelos gentios e pelos romanos. Da forma que ele falou, aconteceu direitinho como Jesus tinha premeditado e tinha ministrado 2 dias antes. Domingo passado eu ministrei a respeito da ceia em Betânia, coisa linda, maravilhosa. E na sexta-feira, depois de todo esse sofrimento, por volta de menos de 5 horas da tarde, às 3 horas ele dá o último suspiro, o último brado, está consumado, tetelestai. E então quer dizer que a obra ela é perfeita, ela foi perfeita, o plano é perfeito, e é por isso que estamos aqui. Aleluia. Porque alguém fez, alguém se sacrificou para que eu e você estivéssemos aqui glorificando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém? E ainda na sexta-feira, todo o trabalho de preparação, que era um costume judaico, diz a palavra que esses 2 discípulos, ocultamente, um deles é José de Arimateia, um homem rico, um homem de posse, ele tem coragem, ele enfrenta o Sinédrio, ele enfrenta a Caifás, Anás e toda a sociedade judaica, e ele exige, ele pede o corpo do Senhor Jesus. E olha como é maravilhoso, tudo de acordo com Isaías 53, diz que Pilatos não fez questão, Pilatos o entregou, e eles pegam com muito carinho aquele corpo surrado, aquele corpo moído, dilacerado, aquele corpo que os chicotes dos romanos, quando batiam nele, arrancavam pedaço de carne, para se cumprir as escrituras que fala que pelas suas pisaduras fomos sarados, amém, fomos libertos, regenerados, amém, aleluia. E agora, e olha que coisa interessante, esse homem chamado Nicodemos, por isso que eu falo, irmãos, que o poder da palavra é o suficiente para levantar a vida de alguém. Aleluia. Nicodemos tem um encontro com Jesus no capítulo 3 ainda de João, vai se encontrar com Jesus à noite. Agora Nicodemos está fazendo o papel daquele que serve, e diz a palavra que Nicodemos, ocultamente, junto com José de Arimateia e as mulheres, você não sabe o que ele faz, irmão. Quando a Bíblia fala, olha que coisa interessante, e também Nicodemos, aquele que anteriormente veio ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras, irmãos. Você sabe quanto que é 100 libras? Não, eu vou explicar para vocês, são 50 quilos ou 50 litros de essência. É muita coisa, pastora. Não é coisinha, por exemplo, de meio litro. Ele está levando para limpar e lavar o corpo daquele que o ressuscitou, daquele que trouxe vida sobre a sua vida. 50 litros de mirra e aloés. Isso quer dizer, ele não mediu esforços para retribuir aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. É muita coisa. Para embalsamar um corpo era necessário apenas 5 litros, já era o suficiente até para sobrar. Esse homem tão agradecido, ele leva 50 litros, que são 100 libras. São 100 libras de mirra, essência de mirra e aloés. E ali eles preparam com muito carinho o corpo de Jesus. Glória. Só que eles se esquecem de uma coisa, que ele falou por diversas vezes: olha, é necessário que eu morra, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitará.
E ele deixou isso muito claro várias vezes. Olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e lá ele seja preso, açoitado, ele seja espancado e ele seja crucificado, mas fiquem tranquilos, porque eu ressuscitarei. Essa ministração ele falava por muitas e muitas vezes, mas aqui parece que o pessoal está se esquecendo. O pessoal está se esquecendo, e quando chega na sexta-feira, sai Maria Madalena correndo, na sexta não, no domingo cedo. Ela não deixa nem clarear. Essas mulheres saem correndo, Maria Madalena vai na frente, e quando ela chega lá, conforme o texto, conforme o relato de João, no versículo 1, capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Olha que interessante. E o pior de tudo é que essa mulher, ela se esquece também. Olha como nós temos a mente tão fraca para trouxesse segurança, fé. Ela não era para ter saído correndo ao sepulcro. Era para ela ter ficado junto com os outros apóstolos no cenáculo, orando e alegres, porque a profecia iria se cumprir. Eu quero falar em nome do Senhor Jesus. Não se turbe o seu coração, porque a boa obra que Jesus começou na tua casa, nos teus negócios, Aleluia, na tua família, irá acontecer. Glória a Deus, amém. E acontecem algumas coisas interessantes nesse texto. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo. Aqui nós sabemos que ele mesmo está falando dele, é João, esse outro discípulo. E com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Lógico, ele era mais novo, depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, mas o foco dessa ministração está no versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, no lugar à parte. Tem Bíblia que fala que esse lenço estava dobrado ou enrolado. Como está na sua, pastora? Enrolado ao lado. Como está na sua, Anderson? Separado. Na sua, pastora? Enrolado. Amém? A ministração dessa noite é baseada só nesse versículo. Que mensagem Jesus queria deixar para os discípulos? Que intenção Jesus teria, pastora Lourdes, pastora Dalto, de deixar esse lenço ao lado, enrolado ou dobrado? Que intenção, que mensagem ele queria trazer para os discípulos? Porque tem Bíblias, traduções que falam que esse fato ele fez cuidadosamente, para que alguém visse que não era natural aquele lenço diferenciado dos lençóis, ainda com o cheiro da mirra de Nicodemos e da aloés. Que tipo de mensagem Deus quer trazer ao nosso coração nessa noite bela, nessa noite solene, nessa noite
onde esse culto é chamado o culto do amor, o culto da festa ágape, o culto da comunhão, o culto do abraço, aonde nós nos relacionamos em amor, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Que tipo de mensagem Jesus quer deixar, deixando esse lenço que estava no seu rosto, como de costume, que ficava um lenço no rosto do defunto, do defunto. E os judeus, eles sabiam muito bem qual que era o significado desse lenço ao lado. E hoje nós iremos aprender por que Jesus deixa esse lenço ao lado e enrolado. A tradução hebraica ou judaica ensina para um judeu, para um menino ou menina judia, desde pequeno, que há uma tradição entre eles, e os discípulos sabiam muito bem, porque eram judeus. Se fosse talvez os helenistas, se fossem os gentios, não saberiam, mas Pedro e João sabiam muito bem qual que era o significado deste lenço, à parte, ou enrolado ou dobrado. Na tradução e nos costumes da lei judaica, quando esse lenço tem tudo a ver com o amo, com o senhor e o servo, porque o servo, ele, por tradução e por tradição, ele arrumava a mesa do seu senhor com muito carinho, com muito cuidado, colocava o alimento com muito zelo, tudo no seu devido lugar, os talheres no lugar certo, e deixava geralmente um lenço dobrado para que o seu senhor, para que o seu amo, ele usasse aquele lenço. E geralmente o servo, ele ficava, depois de arrumar a mesa, uma mesa linda, uma mesa arrumada, ele ficava num lugar distante à parte, enquanto o seu senhor, o seu amo, jantava ou se alimentava. E depois que ele terminasse de se alimentar, ele daria alguns sinais. Se, por exemplo, aquele homem se levantasse, aquele amo, aquele senhor, se levantasse, e ele pegasse aquele lenço, aquele pedaço de pano, se ele pegasse aquele pedaço de pano, e ele trouxesse aquele pedaço de pano, e limpasse a boca, a ponta dos dedos e a barba, e ele embolasse aquele lenço e jogasse em cima da mesa, ele estava sinalizando para o servo que ele tinha terminado o seu jantar, e que aquele servo, com muito cuidado, ele não poderia ousar em tirar nada da mesa antes que o seu amo, o seu senhor, terminasse a sua refeição. Então, quando ele visse aquele pedaço de lenço embolado, jogado à mesa, e o seu senhor se levantasse e saísse da mesa, ele iria depois, colheria tudo aquilo que estava em cima da mesa, recolhia, e ali ele limparia a mesa. Mas se porventura acontecesse daquele amo, daquele senhor, se levantar e pegar aquele lenço, aquele pedaço de pano, e colocasse dobrado do lado do seu prato, e se levantasse e saísse, sinalizava para que aquele servo, aquele homem que cuidava das suas coisas, não tocasse no lenço e nenhum dos utensílios que estavam naquela mesa, porque ele estava sinalizando que ele ainda iria voltar. Aleluia! Os discípulos sabiam muito bem desse fato. Os discípulos sabiam porque eles são criados numa cultura judaica, mas eles estavam tão preocupados, tão amedrontados, incrédulos, que esqueceram que o seu Senhor
não estava mais ali no sepulcro, ao ponto de Maria Madalena falar roubar o corpo do Senhor. Isso é um ato de incredulidade, de falta de experiência, falta de maturidade. Porque se ela estava, quando Jesus estava pregando que ele iria ressuscitar, era fato que ele não tivesse mais ali. Sabe, irmãos, às vezes nós não nos atentamos nos fatos e naquilo que a palavra de Deus nos ensina. As nossas preocupações com o trabalho, com as preocupações cotidianas, com aquilo que iremos de fazer, com aquilo que as pessoas irão falar para nós, com as críticas. Nós esquecemos que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para terminar na tua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não é por acaso, não é por acaso que Jesus destaca aquele lenço. Jesus estava falando para os discípulos através daquele lenço: olha, eu vou voltar. Aleluia. Glória a Deus. A obra não acabou ainda. Olhem para o lenço. Eles até olharam, mas não perceberam a lição que Jesus estava ministrando ao coração deles. Aleluia. Glória. Filhos, Aleluia. nós estamos numa noite de ceia, uma noite onde isso aqui apenas é esse ato, é um ato simbólico, mas que representa a nossa fé em Jesus Cristo, Amém. a nossa esperança que Ele voltará. Aleluia. Ele voltará. Eu creio. Se você for observar os demais versículos, um pouquinho para frente, você vai ver que ele se apresenta depois a própria Maria Madalena, ele se revela a Pedro. Maria Madalena está lá chorando, e ele se apresenta a ela, fala: Maria, Maria, sou eu, Maria, não temas, com aquela voz suave, Glória. aquela voz maravilhosa, aquela voz de carinho, de amor. Maria, para de ser incrédula, Maria. Eu não falei várias vezes que eu voltaria? Sabe, filhos, desde que eu me converti ao Evangelho, até hoje as pessoas questionam. Olha, eu vejo falando que Jesus irá voltar. Desde que eu era pequenininho, meus pais falavam, mas até agora não aconteceu nada. Está acontecendo um monte de coisa, pessoas estão morrendo. Dizem que a moda do momento é uma tal de depressão. Hoje todo mundo está deprimido. É pastores deprimidos, é adolescentes deprimidos, pessoas ceifando as suas próprias vidas, crentes que se esqueceram da maior promessa do Evangelho, que é o retorno da vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, que mensagem ele está pregando para nós? Ele está pregando nesta noite uma mensagem de esperança para o teu coração, para que você não desfaleça, para que você não venha se entristecer, para que você não venha cair no engodo de muitos que estão falando que é tudo balela, que o Senhor não voltará. Várias pessoas não têm mais esse desejo de comungar num culto de ceia. Muitas pessoas, pastoras, já não participam de uma mesa maravilhosa, onde o corpo é o alimento, onde o sangue nos traz vida. As pessoas não têm mais essa percepção, esse amor, essa sensibilidade. Mas eu e você, nós estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Oh, Senhor. Glória a Deus. As pessoas clamam por Jesus, querem Jesus perto. As pessoas às vezes confundem, acham que Jesus está apenas só no culto.
elas querem levar Jesus para lá, leva Jesus para cá, e Jesus vai para uma sala de reunião, Jesus vai para a empresa para resolver problema, Jesus vai para um lar para resolver casamento. Jesus é muito mais que isso, irmão. Jesus é Deus, Ele é ressurreto e Ele voltará. Glória a Deus. Ele voltará. Aleluia. A promessa de salvação, ela iniciou e ela tem um fim. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Então, na tradução judaica, Pedro e João conheciam muito bem esse lenço à parte. Esse lenço não estava junto com os lençóis. Ele deixa um recado para eles. E esse recado foi muito rápido, porque passando algumas horas, 3 a 4 horas, ele se revela. Ele já estava, nós não sabemos a dimensão, porque Ele é Deus, Ele vai para onde Ele quer. A Bíblia não fala onde Ele estava naquele momento, se Ele já tinha ido no céu, se já tinha voltado. Mas a Bíblia fala que Ele estava tão perto. E olha, irmãos, eu quero falar nessa noite que Ele está aqui. Aleluia. Ele está no Amém. nosso meio. Aleluia. Ele está lhe confortando o seu coração. Hoje eu quero que você tome essa ceia com alegria no coração. Aleluia. Eu quero que você lembre das promessas de Deus para com a tua família, para com a tua vida. E diz o apóstolo Paulo, no ressoar da última trombeta, do último alarido, do último clangor, os céus se abrirão. Aleluia. E Ele virá. Glória. E nós teremos encontro com esse Deus maravilhoso lá nos céus. Aleluia. Aonde eu e você, questão de segundos, seremos transformados. Aleluia. Não haverá mais problema no nervo ciático. Não haverá mais dores nas pernas. Não haverá mais dor de cabeça. Por quê? Porque diz a palavra que nós seremos semelhante aos anjos. Aleluia. E eu quero falar que há uma promessa para aqueles que creem que a obra, ela foi concluída em Cristo. Amém. E que Ele voltará. Eu quero que você permaneça firme. Amém. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Apenas creia e adore esse Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. Então era costume, quando o Senhor se levantava, dobrava aquele lenço, colocava pertinho do prato e se levantava e saía. Ele estava falando: olha, eu não terminei. E o servo distante já sabia. Há uma diferença muito grande. Nós só somos chamados de servo porque somos trabalhadores e filhos. Mas lembre-se que não somos servos porque somos escravos. Nós somos servos porque amamos ao Senhor. E nós somos filhos, como o pastor Adalto pregou na sexta-feira, adotados pelo Espírito que nos selou. Aleluia. Amém? Fica de pé, filhos. Glória a Deus. Fica de pé. Ele voltará. Aleluia. Creia. Ele voltará. Amém. Eu creio. E está muito perto. Aonde todo esse problema que passamos não é nada para a glória que há de se revelar. Eita! Aleluia. A glória do unigênito de Deus. Obrigado, meu Deus. Aonde eu e você fazemos parte dessa família. Aleluia. Aonde seremos imortais. Amém. Aonde somos alcançados pela misericórdia, graça e amor. Aonde já não há mais pecado na sua vida.
aonde o pecado já não mais te domina, mas aquilo que rege a tua vida e a minha vida é a presença constante que nos alegra do Espírito Santo. Aleluia. E ainda no texto áureo da ceia, e já começaremos 1 Coríntios 11, 23. Quero já pedir para os pastores ir se preparando, porque terminando a ministração nós já iremos comungar juntos e participar dessa mesa tão linda e real e verdadeira. Oh Senhor,